No curso de consolidação cristã, que é esse curso que nós estamos fazendo, nós vamos falar sobre a necessidade de um arrependimento genuíno. Nós precisamos saber que todos precisam deste arrependimento genuíno. Quer dizer, um arrependimento verdadeiro. Não é um arrependimento, gente, da boca para fora. É simplesmente você dizer assim, principalmente nós aprendemos na lição anterior sobre o tema salvação. Então, há muitas pessoas até que olham João 1,12, quando a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, você aí na rua pode passar qualquer pessoa e você perguntar a respeito se ela crê em Jesus. Essa pessoa ela vai dizer: eu creio em Jesus, eu acredito muito em Jesus, ele morreu numa cruz, tal. Mas o que acontece? Simplesmente porque ela acredita não é suficiente. Ela precisa de fato receber Jesus e ter um arrependimento genuíno em sua vida, para poder realmente desfrutar de todas as bênçãos e direitos da parte de Deus. Simplesmente levantar a mão não é suficiente, mas você precisa de fato receber Jesus no seu coração e ter um genuíno arrependimento. Então, por isso, o tema de hoje é a necessidade de um arrependimento genuíno, ou seja, um arrependimento verdadeiro. É você saber que você estava separado de Deus, dos seus delitos e pecados, e que você precisa ter uma aliança de verdade com Jesus, porque a palavra de Deus liberta, e nessa noite ela vai libertar a sua vida, para que de fato você não seja aquela pessoa de uma aliança, simplesmente levantar a mão, de dizer que acredita em Jesus, mas receber a Jesus no seu coração de verdade. Amém? Uma consolidação de verdade. Então Mateus 4,17 fala, daí por diante, Mateus 4,17, passou Jesus a pregar e a dizer, diga dizer. Ele começou a dizer: arrependei-vos, porque está o quê? Próximo o reino de Deus. Então, todo homem precisa de quê? Diga, arrependimento. Jesus disse, não é simplesmente uma tristeza só, gente. É um arrependimento de verdade. Então, quem foi que falou isso, gente? Jesus falou. Então, foi Jesus que falou que o homem precisa de arrependimento. Agora, nós sabemos que não basta simplesmente o quê? Levantar a mão, mas se arrepender de coração de tudo aquilo que você pecou diante de Deus, tudo aquilo que é pecado diante de Deus. O homem precisa se arrepender. Então, até fala, eu dei o exemplo, né, a respeito do porco e a ovelha. O que acontece? O porco, ele pode estar num ambiente limpo, lindo, maravilhoso. Você pode pegar um porquinho, dar um banho nele, colocar perfume, até um perfume maravilhoso, importado, do mais excelente, mais cheiroso que existe. Pode botar um lacinho rosa, pode colocar cadeiras lindas, almofadas, como se ele estivesse aqui na frente. Então, aquele porquinho bem lindo, né? Todo cheiroso ali e tal. Então, o que acontece? De repente, abrisse a porta ali e ele percebesse que tinha um poço de lama. O que era que ele fazia? Ia para a lama. Por quê? Porque ele é porco, tem natureza de porco e vive como porco. Então, gente, às vezes é um ambiente, a pessoa está num ambiente como a igreja e tudo mais. Mas quando ela tem a primeira oportunidade na vida dela, ela vai logo para a lama. Por quê? Porque ela tem natureza de porco.
Então é necessário, principalmente você que conhece a palavra, você passou por uma transformação, que fez uma aliança com Jesus, e as coisas, o pecado ficou para trás. E você precisa viver uma nova vida, uma vida com Cristo, que realmente agrada a Deus. Você é uma ovelha, você é limpo, você quer realmente, você tem aquela natureza, a natureza de uma ovelha. A ovelha simples, limpa, que gosta de coisas limpas, não gosta de lama, mas gosta de viver ali, não é, em pastos verdejantes, águas tranquilas, não é? Quer estar na direção do bom pastor. Inclusive o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Amém? Aplauda Jesus. Esse é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós. E ele realmente, ele nos tirou daquela posição de porco mesmo, de natureza de porco. E ele nos deu uma nova vida, para a gente viver uma nova vida com Cristo. Agora, nós podemos ver que também João Batista, ele pregava sobre arrependimento. E aqui em Mateus fala também sobre esta transformação sobrenatural. Porque inclusive, não é, uma das coisas que ele sempre dizia: arrependei-vos e crê no Evangelho. O arrependimento é necessário para o homem realmente ter uma nova vida com Jesus. Ele precisa de uma transformação agora no seu interior, no seu coração. Você não vai mudar no seu físico, assim, né? Mudar de rosto, não vai mudar, vai ser uma outra pessoa que não é você, não. Assim, fisicamente, você é a mesma coisa, mas por dentro, você é transformado. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Então, esta natureza, ela tem atitudes diferentes. Ela tem uma posição diferente. Ela tem realmente a prática diferente, porque ela é o quê? Ovelha do Senhor. E Mateus fala, em Mateus 13, nós vamos ver, né, que até mesmo, nós sabemos que mesmo dentro da igreja, há descrente. E há crente também. Diga, há crente na igreja e há descrentes também. Diga, misericórdia, pastora, que confusão é essa, né? Nós vamos ver agora. Então, tudo, gente, tudo na realidade, até mesmo dentro da igreja, quando você realmente é convertido por Deus, você realmente é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, então passa 1 ano de teste, 2 anos, 3, 4, 5, e você continua aonde? Firmado na rocha que é Cristo. Na igreja, a sua vida é diferente. Até muitas pessoas, às vezes até olhavam para você: deixa passar 1 ano que eu vou ver se essa pessoa permanece ou não. Deixa eu ver 2 anos. E você permaneceu firme 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10... e vai perdurar para a eternidade. Amém? Então é importante um bom testemunho. Então aqui em Mateus 13, a partir do versículo 24, nós sabemos que mesmo dentro da igreja, há descrente e há crente também. Há pessoas que realmente vivem Deus e há pessoas que não vivem o nosso Deus. E aqui fala tão forte sobre essa parte, aqui a partir do versículo 24, Mateus 13, 24. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Porque vai ficar melhor para a gente acompanhar aqui nessa parte. E você também
até meditar, Senhor, quem sou eu no meio da igreja? Quem sou eu, Pai? Você vai meditar durante essa parábola agora que eu vou ministrar sobre. Estou ministrando nesse momento a parábola do joio e do... A parábola do joio. Então fala aqui, e do trigo também, mas é a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus é semelhante a uma igreja que foi lançado, né, semeado boas sementes. E fala aqui, no versículo 25: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, na igreja tem o joio, mas tem também o trigo. Ou vamos colocar o trigo primeiro, né? Tem o trigo, mas também tem o joio. E nós precisamos entender. Por isso que há pessoas que de repente, eu não entendo fulano na igreja. Como é que fulano se comporta assim? Como é que vive uma vida assim? Presta atenção, quem é você na igreja? Então aqui, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu, diga fruto, apareceu também quem? O joio. Apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Quem é o inimigo da nossa vida? O diabo. Então, até mesmo Satanás coloca no nosso meio o joio, para justamente, muitas vezes, até querer contaminar dentro da própria igreja. Então fala aqui, ele porém lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, porque ao Senhor, né, ao separar o joio, o Senhor Jesus, não arranqueis também com ele quem? O trigo. Ele disse: não é hora de arrancar. Porque se for arrancar o joio agora, pode ser que arranque o trigo junto. Então diga: não é hora. Deixai-vos crescer como? Diga: juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro quem? O joio, atai-o em feixes, para quê? Para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, aqui, gente, representa justamente pessoas que se arrependeram de verdade e pessoas que não se arrependeram. Só foi da boca para fora. Existe o quê? O trigo, mas o joio também. E até você pode me perguntar: pastor, e agora, no meio da igreja, como é que nós vamos diferenciar o joio do trigo? Porque, gente, olha, na plantação, quando tem uma plantação enorme, né? Está lá o trigo, mas o joio também está no meio. E sabe qual a diferença que acontece? Porque quando o vento bate, então o trigo, ele se dobra, mas o joio fica assim, ó. Da mesma forma é dentro da igreja. As pessoas que se arrependem de verdade, elas se submetem a Deus. Elas não vivem uma vida de rebelião, de desobediência a Deus. O novo, a pessoa que é nascido de Deus, que realmente se arrependeu, ela se dobra diante de Deus. E ela reconhece os seus erros.
Ela não fica como um joio, assim, ó, todo armado. Mas ela diz: Senhor, mesmo que eu tenha pecado, mas eu me arrependo dos meus pecados. Amém? Mesmo que você tenha pecado, porque para um filho de Deus, o pecado, gente, ele simplesmente foi um acidente. Mas a pessoa imediatamente ela tem no desejo do seu coração: Deus, eu me arrependo. Deus, me ajuda. Eu quero viver uma nova vida. Eu não aceito mais viver como uma velha criatura, mas eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um homem e uma mulher transformado para o louvor da tua glória. Amém? Quem entendeu? Diga amém por isso. Então aqui fala justamente que haverá um momento que Jesus ele vai recolher o joio para ser queimado. Mas o que é que acontece com o trigo? O trigo, ele disse: eu vou ajuntar para o meu celeiro. Eu quero realmente que você seja o trigo e não o joio. Que você agrade o meu coração. Que você tenha um verdadeiro nascimento. Que você tenha uma verdadeira submissão a Deus. Um verdadeiro arrependimento. E arrependimento é você se arrepender de todo o seu coração diante de Deus, reconhecendo que você precisa de quem? Diga: de Deus. Eu preciso do Senhor. E aqui em Hebreus 3, no versículo 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Você está ouvindo a voz de Deus hoje? Diga amém. Então ele está dizendo: se você hoje está ouvindo a minha voz, que você precisa de mudança, olha, hoje é noite de transformação. Amém? Arrependa-se de todo o seu coração. Então ele diz assim: hoje que você está ouvindo, não endureça o seu coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Então aqui, gente, como foi até mesmo o povo de Deus que tinha a promessa de Deus, eles desobedeceram a Deus. E por isso, somente aquela parte mais jovem, só Josué e Caleb entrou na terra prometida, porque havia neles o quê? Um outro coração. Um coração de arrependimento, de busca a Deus, que meditava na palavra, que orava, que buscava a Deus, que tinha um desejo de entrar na terra prometida e principalmente viver uma vida de obediência. Então, pastor, o que é arrependimento? É uma mudança de atitude. Olhe para o seu irmão e diga: arrependimento é mudança de atitude. Não é apenas uma tristeza pelo pecado, mas é uma mudança de coração. Não é apenas você dizer: eu pequei e fiquei triste no meu coração. Não. É você dizer: eu pequei. Mas olha, fiquei triste. Mas não só fiquei triste. A partir de hoje eu mudo. Eu tomo uma nova atitude. É igual à posição de 360 graus. É você ter uma direção diferente. É você ter uma volta completa. Quem entendeu? É você ir numa direção e você ter uma volta completa. É você pegar e estar pecando, desobedecendo a Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Você ia na direção do pecado. Aí o que é que você fez? Você deu as costas para o pecado. E você agora começa o quê? A caminhar para Jesus. Quem entendeu? É você dizer: eu estou de costas para o pecado. O pecado para mim agora não faz parte da minha vida. Eu tenho um novo alvo. E o meu alvo é o reino de Deus. O meu alvo é o céu. Amém? Eu tenho uma nova o quê? Uma nova mudança. Então o arrependimento deve fazer parte da vida do cristão. É você se arrepender.
você mudar de direção, é você dar as costas para o diabo e voltar-se para Cristo. Quem não dá as costas para o diabo, ainda não está vivendo o genuíno arrependimento. Precisa de fato dar mesmo. Olhe para o seu vizinho, diga: dê as costas para o diabo. Precisa dar as costas totalmente para Satanás e dizer: a partir de agora, o meu alvo é o céu. O meu alvo é Cristo. A minha vida é para Cristo. Amém. Dá glória a Deus. Esse é realmente, você viver uma vida de obediência. É você precisar viver uma vida de disposição, diga disposição, interior de obediência a Deus. É você dizer: Senhor, eu estou realmente disposto a te obedecer. Eu tenho realmente uma disposição interior no meu coração para agradar ao meu Senhor. Eu não tenho um Senhor da boca para fora, eu tenho um Senhor realmente no meu coração. E Ele, inclusive, Ele nos mostra que os filhos de Deus, eles obedecem a Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Então, a sua natureza é de obediência. Você não é joio para viver em rebelião, em desobediência a Deus. Você é trigo. Amém. E o trigo, o que é que ele faz? Ele se rende, ele se dobra para Deus. Então, nesta noite, Deus quer que você se dobre e o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui fala em Colossenses 1,13, que Cristo, Ele nos tirou de onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos o quê? A nossa redenção, a salvação. Então, Ele nos tirou do império de Satanás. Você estava lá nas mãos do diabo, Ele foi e tirou você. Então, o império é algo que é imposto. Mas o reino não, o reino é conquistado. Amém? Satanás, ele impôs, eles são meu, porque foi me dado. Ele simplesmente, ele disse: olha, eu quero, eu imponho isso aqui. Porque o homem, ele entregou o quê? A Satanás. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles entregaram realmente a sua vida ao diabo. E por isso caíram de posição. Mas Jesus, Ele nos disse: eu tirei vocês da mão do diabo. Eu tirei vocês do império das trevas e transportei para o meu reino. O que era imposto agora foi conquistado. Agora, gente, de livre acesso, que é o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém por isso. Então, o que era, agora não há independência, há insubmissão a Deus. Mas hoje, como filhos de Deus, vocês são os filhos da obediência. Quem entendeu? Filhos da obediência, diga amém. Então, filhos da obediência, eles têm uma atitude diferente. Na atitude anterior do império das trevas, havia rebelião, independência, fazia o que queria, simplesmente dizia: eu faço o que me der na cabeça, quando estava no império das trevas. Mas hoje, em Jesus, você tem uma atitude nova. Quem entendeu? Essa atitude nova é você dizer: eu estou sujeita a Cristo e a sua palavra em tudo. Amém? Essa é a nova atitude de quem realmente tem no seu coração o arrependimento. Senhor, olha, eu estou sujeito ao Senhor e a sua palavra, Jesus, e eu vou te obedecer em tudo. Tem nele a dependência de Deus. Uma pessoa que está realmente, que saiu do império das trevas, está no reino de Jesus, ela tem o quê? Dependência de Jesus. Ela tem submissão ao Senhor Jesus. Ela é submissa à sua palavra.
E ela o quê? Diga, obedece. Obedece ao Senhor. E quando fala, principalmente nesse reino que foi conquistado por Cristo Jesus, significa renunciar a Satanás e às trevas e entregar-se totalmente a Jesus e servi-lo e seguir a Jesus. Quem entendeu? Nesse novo reino, o reino de Jesus, ele significa o quê? Dar as costas para o diabo, para as trevas, para as coisas que desagradam a Deus. E ela vai viver uma nova vida, essa vida principalmente em servir a Jesus em tudo. Olhe para o seu irmão, diga, servir a Jesus em tudo. Principalmente você que vai passar pelo batismo, você tem que dar as costas para o império das trevas. Se você quer fazer essa aliança, realmente de fato, confessando diante de Deus e dos homens, você precisa dizer, Jesus, eu estou pronta para te servir em tudo. Amém? Então aqui se fala também que é uma mudança, é seguir outro reino. O reino das trevas era um reino de insubmissão, de fazer o que dava na cabeça, fazer o que queria. Vivia na mão do diabo. Mas em Cristo você é obediente ao Senhor. Amém? Então nesse reino são outras leis, outros princípios, outros valores e outro estilo de vida. Quem entendeu? Agora Jesus é o dono da sua vida. Então ele, como seu dono, não é para você viver do jeito que você quer. Você precisa viver do jeito que o Senhor quer. Agora, um escravo que de orelha furada, agora como? Porque você decidiu dizer, Senhor, olha, eu quero realmente me submeter ao Senhor. Eu quero fazer o que te agrada. Eu sou um escravo, agora o quê? Porque eu quero ser essa pessoa de dizer, Senhor, olha, pode contar comigo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em você? Amém. Então você vai fazer o que agrada a Cristo e viver na vontade de Cristo. Viver num outro estilo de vida, com princípios diferentes, leis diferentes. Porque no reino de Deus é diferente. Não é o reino do mundo. É um novo reino. Um reino de justiça, de paz. E um reino que realmente agrada ao Senhor. Então veja a diferença entre os filhos das trevas e o filho da luz. Então aqui fala a situação anterior. O que acontece quando você não estava em Cristo? Você era do império das trevas. Agora nessa nova situação, agora que você está vivendo, você vive no reino da luz, que é o reino de Jesus. Então, no império das trevas, a situação que a pessoa estava. Você pode abrir em Gálatas 5, que você vai ver que situação de derrota. E aqui nessa situação, miséria no império das trevas, tristeza, falsidade, briga, vingança, ódio, angústia, revolta, culpa, tudo isso é do império das trevas. Às vezes tem pessoas até que dizem assim, eu recebo Jesus, mas você está praticando os princípios de Jesus? Quanto tempo que você não consegue perdoar aquela pessoa? Você guarda a mágoa no seu coração. Todas as vezes que vem aquele pensamento, você já fica o quê? Com raiva daquela pessoa, angustiado. Ou mesmo como um tipo, Um porquinho que está todo perfumadozinho, mas não consegue perdoar de coração aquela pessoa. Até hoje você está preso pelo império das trevas. Jesus disse, se não perdoar, não seremos perdoados. Gente, não perdoar é igual a você tomar um veneno do rato
e ficar esperando o rato morrer? Quem é que morre? Quem tomou o veneno. Sim ou não? Então, do mesmo jeito, é você não perdoar. Você é o escravo do diabo. Você até hoje ainda está no império das trevas. Então, você precisa perdoar essa pessoa e liberar essa pessoa. Ah, pastora, mas ela lá e eu aqui. Gente, quem perdoa, perdoa. Essa pessoa, ela vai orar. Uma das coisas principais, não tem porco aqui não, né? Tem uma zoadinha, diga misericórdia. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela perdoa de coração. E até mesmo, ela serve essa pessoa. Enquanto tiver no seu coração uma resistência contra aquela pessoa, é porque você não perdoou. Aí você começa, toda vez que o inimigo tentar trazer alguma coisa à sua mente sobre essa pessoa, começa a orar por ela. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa. Eu declaro, Pai, que ela é uma bênção. Senhor, toda sorte de bênção sobre ela. Se tiver doente, cura, Jesus. E na primeira oportunidade, gente, tenta. Restituição, vai lá. Faz uma sopinha boa. Chega nessa, aqui eu fiz para você, fiz para mim. E ali você vai praticando o verdadeiro cristianismo. Perdoando as pessoas que te feriram, te magoaram. Às vezes é o marido. Quanto tempo guarda mágoa no seu coração? Ou da sua esposa. E de vez em quando é assim, um dia ela fez isso. Um dia ele fez isso. E vocês não conseguem se perdoar de verdade. É igual um defunto no meio de vocês. E às vezes, gente, até continua casado, mas não perdoou. Às vezes é uma traição mesmo. Foi traído pela esposa, pelo esposo. Mas você não está casado, não está com essa pessoa. E para que você deixou esse defunto aí no meio? Toda vez trazendo à tona. Ah, mas um dia ele fez, um dia ela fez. Pelo amor de Deus, perdoa. Amém? Perdoa essa pessoa e você vai viver uma nova vida. Porque às vezes tem pessoas que passam o resto da vida juntos, mas infelizes. Eu sei que Satanás, ele tenta destruir. E se não tiver sabedoria, principalmente quando está no mundo, às vezes é uma mulher que foi até mesmo magoada pelo marido, de repente houve uma traição. Mas se você, marido, decidiu perdoar, então, ou até mesmo meio que não diz nem a palavra perdoar. Você decidiu estar com essa mulher, pois então perdoe. Porque senão você vai ser infeliz o resto da sua vida. Separação não é de Deus. É melhor perdoar. Quem entendeu? Perdoa essa pessoa. Não guarda mágoa no teu coração. Tem um coração limpo, transformado por Deus. Quem entendeu? Então aí é uma decisão da pessoa, né? Viver ou não com a pessoa que foi traído. Mas uma coisa é certa: perdoar, você precisa perdoar. Aquele que perdoa, Jesus disse, será perdoado. Então perdoe essa pessoa que te feriu, te magoou, não é? Solta em nome de Jesus Cristo. Diga, vai embora em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa. Vai lá, dá um jeito, né? Tenta restituir com alguma coisa. Se você falhou, vai lá, pede perdão também. Mas vamos consertar as coisas. Quem entendeu? Se de repente você fez uma dívida, não pagou, vai lá, paga, né? Dobra aí esse dinheiro que você devia. Chega lá para a pessoa, olha, eu errei, fiz conta que não devia, eu falhei, mas eu quero restituir, eu quero pagar mais. Feito Zaqueu. Quem entendeu? Zaqueu, ele se arrependeu. Quando ele viu Jesus, ele se arrependeu e ele disse, eu vou restituir, eu vou pagar muito mais, porque eu quero o perdão do meu mestre. Amém? Então, da mesma forma é você. Se você fez uma dívida, pelo amor de Deus, vai pagar. Olha para o seu irmão, diga, está devendo? Paga. Ficar devendo os outros, isso é império das trevas.
Vai lá, nem que seja dividido em pouquinho. Você não pode pagar tudo, irmão. Chega lá e diz, olha, eu não posso pagar de uma vez, mas eu posso pagar de 30, 50, 100 reais, sei lá. Mas paga. Você não faz parte mais do império das trevas. Você é do reino da luz. E as pessoas verão o seu grande testemunho. Não adianta simplesmente a pessoa dizer, eu estou arrependido agora da boca para fora. Tem que ser de coração. Se você deve, vá pagar. Amém ou não amém? Amém. O império das trevas é viver revoltado. Tem gente que só vive revoltado. Diga misericórdia. Que revolta triste é essa? Tem gente que não agradece a Deus por nada, só vive murmurando, reclamando. Isso é das trevas. Tem gente que é briguento. Meu Deus, tanta briga dentro de casa. Olha para o seu vizinho aí, diga, você gosta de brigar dentro de casa? Porque na igreja, né, gente, todo mundo é santinho. Sim ou não? Não tem joio aqui, só tem trigo. Não tem porco, só tem ovelha. E dentro de casa, quem é você? Quando Deus te vê. Quem é você, marido, para sua esposa? Quem é você, esposa, para o seu marido? Quem é você, filho, com seus pais? Precisamos viver o genuíno arrependimento. Jesus diz, arrependei-vos e creia no Evangelho. E arrependimento é realmente uma volta de 360 graus e você dizer, eu não quero mais Satanás. Fica aí atrás. Eu quero Jesus. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver obediência. Eu quero agradar ao Senhor Jesus. E não viver no império das trevas. Gálatas 5, a partir do 19. Vê o que é império das trevas. Gálatas 5, a partir do 19. Nos diz assim. Todo mundo já encontrou? Ora, as obras da carne, que é a obra de Satanás, do império das trevas, elas são conhecidas e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Se você tem algum inimigo, pode consertar. Isso é obra das trevas. Porfias, ciúmes. Quem tem ciúmes aqui? É obra das trevas. Não tem que ficar com ciúmes. Pelo amor de Deus. Tem mulher que não tem paz. Vive lá no celular do marido, querendo dar uma mulher para ele. Diga misericórdia. Procurando ali, meu Deus do céu, deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma mulher. Pelo amor de Deus, é doente. Diga doente. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a nossa casa, é em vão. Se o Senhor não guardar meu marido, é em vão. Eu não vou ficar agoniada procurando nada, que eu não quero nem, aliás, eu nem acredito na obra das trevas. Para mim ficar dando lugar a Satanás, cobrando ciúmes, não. Isso é o quê? Império das trevas. Iras, gente que fica irado. Tem gente que chega e fica assim, ó, os dentes trincando de tanta ira. Diga, sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Ira, discórdia. Tem gente que vive direto ali com discórdia. Ah, um disse, outro me disse, eu concordo, não concordo. E aquela briga, isso é discórdia. Dissensões, facções, invejas. Diga, tem gente que tem inveja, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, diga misericórdia. Se vê o vizinho tendo um carro melhor do que o seu, meu Deus do céu. Se tiver um móvel que você não tenha, a inveja já, né? E às vezes, não, eu não sou invejoso, pastora. Presta atenção, que às vezes você está com tanta inveja. Às vezes fica indiferente com a pessoa e é inveja. Não fica se sentindo bem com o seu irmão prosperando, tendo as coisas. Aí o que é que acontece? Fica com inveja. Diga, isso é obra das trevas. Então invejas, bebedices,
Cuidado, viu? Não pode ser um bebarrão. Ah, mas o pastor, a pastora não está vendo. Lá na minha geladeira tem uma cerveja, tem esse... Cuidado, tá certo? Principalmente uma pessoa que até mesmo... Ah, pastora, mas eu não vou me viciar. Nenhum viciado, gente, é um viciado hoje se não tivesse o primeiro gole. Se não fosse o primeiro gole, se não fosse o primeiro cigarro, a primeira tentação. Então a pessoa caiu no engodo do diabo. Então tem o primeiro passo. Então foge das artimanhas de Satanás. Foge do império das trevas. Glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni. Diga, preveni. Jesus está dizendo aqui, ó Deus, prevenção para vocês, viu? Pela qual realmente vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas, o que praticam. Então tem que realmente deixar as trevas nas trevas. Quem entendeu? Deixa as trevas nas trevas para você viver uma nova vida, uma situação nova. Diga uma situação nova. E aqui está em Gálatas 5, a partir do 22. Então aqui, principalmente quando fala sobre uma situação nova diante de Deus, é viver a prosperidade de Deus, é viver o perdão. Quem está pronto para perdoar, diga amém. É viver amizades. Tem amizade, gente. Tem gente que é doente, não consegue ter um amigo. Que coisa feia. Tem gente que não consegue ganhar ninguém para Jesus porque não consegue fazer um amigo. Como é que a pessoa tem Jesus no coração e não consegue fazer um amigo? Nem conserva uma amizade. É preciso ter o quê? Amizades. Até mesmo de repente a pessoa fez uma aliança com Cristo, aí diz logo, agora eu não vou falar mais com ninguém que não tem aliança com Jesus. Fulano bebe, fulano fuma. Peraí, não é assim. Você não vai viver ali, né, como a Bíblia diz, na roda dos escarnecedores. Mas com isso não quer dizer que eu não vou pregar. Não, agora eu sou crente, eu sou Bíblia e eu não falo mais com ninguém. Tudo é do inferno, pastora. Aí você não vai ganhar as pessoas para Jesus na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Gente, nós temos o amor de Deus no nosso coração. Jesus, ele amou o mundo de uma tal maneira, Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não amamos as coisas do mundo, mas nós amamos pessoas. E nós vamos ganhá-las para Cristo. Nós vamos ganhar as pessoas, irmãos, para Jesus. Amém? Você vai tirar, principalmente você tem este reino de luz, de paz, de amor no seu coração. Você tem Cristo no seu coração. Você tem um verdadeiro arrependimento. E você, através dessa luz que é Cristo, que você é luz em meio às trevas, você vai lá e vai tirando aquelas pessoas e salvando. Porque há outra essência em você. Há um outro Espírito, e é o Espírito de Jesus. Amém? Então aqui em Gálatas 5, 22, nos mostra a respeito dessa parte que fala de uma situação nova. Quando você de fato é uma nova criatura, você é um novo homem, principalmente que tem o genuíno arrependimento. O arrependimento verdadeiro. E este arrependimento nos diz assim: há em você o Espírito Santo. Quem entendeu? Então, mas o fruto do Espírito que está em você, quando você se arrependeu, você deu as costas para o diabo, para o pecado, o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Diga, como você é bonzinho.
Até compra aquelas frutas maravilhosas para a sua esposa. Eu lembrei do pastor, ele chegou com as timóia, a coisa mais linda. Eu, meu Deus, filho, que lindo. Marido, faça surpresa à sua esposa, o que ela gosta. Dentro de você há benignidade, você é uma pessoa boa. Faça surpresa, tá certo? E as mulheres também sejam boazinhas, né? Só os homens não, as mulheres também têm que ajeitar o marido. Tem mulheres, eu vi, até o pastor me mostrou, uma pregadora, não vou dizer o nome porque não pode falar e até é falta de ética, né? Mas era uma pregadora tão bem conceituada. E sabe o que ela estava dizendo? Ela disse que pegou, preparou a comida, não sei o quê. Aí Deus disse para ela, vai lá e faz o prato e dá ao teu marido. Ela, o prato para o meu marido? Vou fazer não. E ela disse, foi uma luta horrível. E eu fiquei lutando ali contra o Espírito Santo. Porque eu acho que eu não devia fazer isso para ele. Eu olhei assim, eu digo, misericórdia. Até o pastor me mostrou. Eu digo, filho, misericórdia. Que coisa feia. Como é que a esposa não tem coragem de fazer o prato bem lindo e dar ao seu marido? Está lá, aquela carne bem bonita. Você diz, a melhor é sua, meu amor. Amém? Aquela verdura bem linda. Melhor a sua. Primeiro lugar você, meu amor. Depois eu. Quem entendeu? E a pessoa que pratica essa benignidade, essa bondade de Deus no seu coração, ela tem prazer em servir pessoas. Então comece a praticar onde? Lá na rua ou dentro de casa? Dentro de casa. Começa justamente praticando o fruto do Espírito, que é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Quem é manso aqui? Diga eu. Minha gente, levanta a mão os mansos. Cadê os mansos? Diga eu. Nem que seja pela fé, irmãos. Diz aí que é. Diga eu sou manso. Amém. Bem mansinho, né? Aquela pessoa bem tranquila, serena, né? Bem zen. Diga calmo. Não tem um cortisol lá em cima, né? Tá tranquilo. Então, aqui fala principalmente sobre a mansidão, o domínio próprio. Tem gente que qualquer coisa se descontrola. Olhe para o seu irmão e diga, que coisa feia. Qualquer coisa se descontrola. Que coisa feia. O povo olha e diz, misericórdia. Eu pensei até que era cristão. E é na hora da prova, viu, irmãos? Né? Não é coisa premeditada, não. É quando uma coisa assim, alguém chega e tenta ali jogar fogo. Você não pode dizer, eu tenho um pavio curto. Olha para o seu irmão, diga, não diga que tem pavio curto. Não pode. Se alguém chega e zum, fogo, você diz, eu tenho um bombeiro dentro de mim que é Jesus. Amém? E ele apaga todo o fogo. Respira fundo assim, ó. Aí depois você diz, não, agora eu vou falar. Você precisa ter domínio próprio. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Você se arrependeu, você tem um verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Diga, eu não tenho pavio curto. Eu tenho domínio próprio. Amém. Se controle, irmão, coisa feia. Qualquer coisa. E as mulheres digam misericórdia, às vezes, pelo amor de Deus, né? Os homens, às vezes, eles têm que lutar mais, né? Nessa parte, principalmente pornografia. Que coisa feia, ficar vendo pornografia. Jesus está vendo, viu, irmãos? É uma das áreas que mais o homem precisa lutar, é contra a pornografia. Satanás quer que você veja, mas você diz, eu não vou ver, porque Jesus está aqui. Você não vai expulsar Jesus do seu coração. Jesus está aí
para homens de ver pornografia é pecado. As mulheres, a tendência delas mais forte, que o inimigo tenta usar mais, é com a língua, fofocando. Que coisa feia. Parar de fofoca. Eu observo até na igreja mesmo. Eu fico olhando assim, meu Deus, o pastor é bem mais tranquilo. As mulheres, diga misericórdia. É tititi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco eu digo, meu Deus, já armou a confusão. Então as mulheres precisam vencer na área de fofocar. Fale bem só do seu irmão. Quem entendeu? Às vezes você diz, não é por nada não, viu? Diga misericórdia. Se a pessoa chega, olha, não é por nada não, viu? Mas, aí você diz, está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus. Quem entendeu? Não aceite. Diga, meus ouvidos não são caixotes de lixo. Chega assim, quando alguém chegar para você, olha, não é por nada não. Sou uma mulher. Aí você diz, me conta a bênção. Me conta a bênção, irmão. Aí na hora ela desarma o capeta. Quem entendeu? Temos que vencer nessa área. Mudança, arrependimento é mudança. Agora uma mudança de verdade. Nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos estarmos como bem ajustados diante do Senhor. E vivendo como uma nova criatura. Porque a nossa situação anterior era uma natureza pecaminosa. Havia uma insensibilidade. Tinha prazer pelo pecado. E vontade de continuar. Digo, o sangue de Jesus tem poder. Porque a natureza anterior era esses desejos que você tinha. Uma natureza pecaminosa. Eu quero é pecar mais. E se não fala, faz. Porque as atitudes realmente é sério. As palavras são anões, mas as atitudes são gigantes. Quem entendeu? Então, atitudes para Satanás está dando uma glória bem grande. E atitudes para Deus está dando uma glória bem maior. Que é a glória que o nosso Deus merece. Amém? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque você há de agradar um e desagradar o outro. Então é necessário você servir a Deus. Então a situação nova realmente... A vontade de você que saiu do império das trevas e está no reino do Filho do amor de Deus. Você tem vontade de vencer o pecado. Quem entendeu? Disse, eu já venci. Já começa a dizer. Na hora que vier a vontade de pecar, você diz, eu já venci. Já começa declarando ali, eu já venci. Eu tenho um desejo de mudança no meu coração. Eu tenho tristeza segundo Deus. Eu tenho uma natureza recriada. Eu sou uma nova criatura. Cristo está em mim e eu estou liberto dessas trevas. E a Bíblia diz que Satanás não terá mais domínio sobre nós. Só se você está entregando domínio a ele. Mas a Bíblia diz que Satanás não terá domínio mais sobre nós. Então Mateus 3:8 diz assim, produzi, pois, fruto digno de quê? De arrependimento. Então sou eu que tenho que produzir esses frutos na minha vida. Porque quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. As coisas das trevas passaram e eis que tudo se fez novo. E você vai viver um verdadeiro nascimento. Essa deve ser a necessidade de quem tem um arrependimento verdadeiro. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Diga obrigado, Jesus. Eu me arrependo, Jesus. Diga com fé, diga eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. E agora eu quero viver um genuíno arrependimento para a glória de Deus. Amém.